Sou motorista de aplicativo há uns 4 anos. Sempre preferi trabalhar à noite. O trânsito flui melhor, os passageiros são mais calados, e o silêncio da madrugada tem algo reconfortante para quem, como eu, prefere o isolamento. Mas teve uma noite que eu daria qualquer coisa para esquecer. Era sexta-feira, por volta de 1h30. Eu já estava cansado, pensando em encerrar o aplicativo quando tocou uma corrida com um valor um pouco acima do normal. A localização era num bairro afastado, sem muito movimento. Não costumo recusar, e o destino era para o lado de casa. Aceitei. A rota traçada era estranha, apontava como indisponível, mas ainda assim marcava a corrida como ativa. O ponto de partida era um beco atrás de uma fábrica abandonada. Quando cheguei, não havia ninguém à vista. Farolei por uns segundos, e então alguém bateu 2 vezes na janela do passageiro. Era um sujeito alto, magro, de casaco pesado e capuz cobrindo quase todo o rosto. Não me olhou. Só entrou no carro e fechou a porta devagar. O estranho foi que, assim que sentou, o aplicativo reiniciou sozinho e o nome do destino sumiu. A corrida continuava ativa, mas agora a tela mostrava apenas: siga em frente. Não faça perguntas. Olhei para o passageiro. Ele estava com a cabeça baixa, mãos nos joelhos, respirando fundo. Perguntei: você que chamou? Ele respondeu, sem me encarar: só dirija. Algo no tom da voz dele me arrepiou. Era grave, contido, sem emoção alguma. Não parecia irritado, nem impaciente. Era vazio. Por instinto, coloquei o carro em movimento. As ruas estavam desertas. Nenhum outro carro. Nenhuma alma viva. E quanto mais eu dirigia, mais o GPS me levava por caminhos que pareciam não fazer sentido. Ruas que eu nunca tinha notado antes, vielas estreitas, passagens que não batiam com o mapa mental que eu conhecia da cidade. Tentei disfarçar, pegar o celular e procurar manualmente o trajeto. Mas o aparelho estava congelado. Nenhum botão respondia. Olhei pelo retrovisor. O passageiro agora olhava fixamente para frente. Mas o detalhe que me paralisou: seu reflexo não aparecia no espelho. Não era uma sombra borrada ou distorcida. Era vazio. Como se o banco estivesse vazio. Pisei mais forte. Queria chegar logo onde quer que fosse. Mas a estrada parecia nunca terminar. E pior, a paisagem começou a se repetir. As mesmas placas, os mesmos postes, até os mesmos latidos distantes. Como se eu estivesse dando voltas num cenário programado. Um tipo de loop. Mas o contador da corrida seguia aumentando. E cada vez que passava por um ponto igual ao anterior, o valor da tarifa subia em silêncio. Sem alertas, sem barulho. Só o número crescendo. Olhei de novo pelo retrovisor. E dessa vez, o rosto dele estava parcialmente visível. Era pálido demais, como cera. Os olhos não tinham brilho. Só escuridão. Como se o rosto fosse uma máscara e os olhos, buracos. Então ele falou: estamos quase chegando. A frase me gelou. Porque ele disse como se não estivesse falando comigo, mas comigo mesmo. A voz veio de trás, mas parecia vir de dentro da minha cabeça. Tentei parar o carro. Nada respondeu. A direção ficou rígida. Os freios moles. Como se eu estivesse numa atração de parque temático, preso a um trilho invisível. E então o ambiente começou a mudar. O céu escureceu além do comum. O breu lá fora ficou completo, como se a luz tivesse sido apagada. O farol do carro iluminava apenas um círculo imediato. O resto era negrume sólido. E então, sem aviso, o carro entrou em uma estrada de terra que não aparecia no GPS. O app só exibia uma frase: não pare. Já estão observando. A estrada de terra parecia se estender por horas. Não era possível medir o tempo. Os sons ficaram abafados, como se estivéssemos dentro de algo. Uma estrutura orgânica, talvez. A própria terra parecia viva, se mexendo levemente sob as rodas. Então, o passageiro tirou algo do bolso. Um espelho de bolso pequeno, gasto, com a superfície manchada. Olhe aqui. Ele disse. Recusei. Olhe, ou será pior. Relutante, olhei. E o que vi me paralisou. No reflexo,
Não havia mais o interior do carro. Nem ele, nem eu. O reflexo mostrava um quarto escuro, com paredes cheias de marcas de unhas. E no centro, havia uma cadeira. Nela, eu estava sentado, amarrado, de olhos costurados. Soltei o espelho e gritei: "O que é isso?" A resposta dele foi seca: "É para onde vai quem tenta sair do caminho." Tentei me mexer, fazer qualquer coisa, mas o carro começou a desacelerar sozinho, como se obedecesse a ordens invisíveis. Chegamos a um campo aberto, sem fim, com o chão coberto de uma neblina densa. No centro, havia uma construção baixa, de concreto, sem janelas. Apenas uma porta de ferro, aberta. O passageiro saiu. Deu a volta no carro. Abriu minha porta. E, pela primeira vez, me encarou nos olhos. O rosto dele era o meu. Mas, era eu morto. Pálido. Olheiras profundas. Um ferimento no pescoço. Marcas de queimadura nas mãos. A boca entreaberta como se tivesse gritado até perder a alma. Ele sorriu, ou tentou, e disse: "Agora é você quem dá a carona." Antes que pudesse reagir, ele segurou meu ombro. A dor foi imediata, como se agulhas atravessassem minha pele. E em questão de segundos, tudo escureceu. Quando acordei, estava de volta ao volante. A corrida havia terminado. O aplicativo estava normal, como se nada tivesse acontecido. Mas o endereço do destino estava apagado, e o histórico da corrida não aparecia. Fui direto para casa. Passei dias tentando esquecer. Mas desde aquela noite, algo mudou. Agora, toda madrugada, recebo uma solicitação de corrida com o mesmo valor exato, R$ 66,66. Sempre do mesmo ponto. Sempre sem rota. E sempre com a mesma instrução: aceite. Só mais uma. Não consigo bloquear. Não consigo deletar o app. Troquei de aparelho. Nada adianta. A corrida sempre volta. E sei que, se recusar, eu volto para aquela cadeira. Então, se um dia você for motorista e receber uma chamada de um lugar estranho, com a corrida sem mapa, valor alto demais e sem nome do passageiro, pense bem. Porque pode não ser uma pessoa querendo uma carona. Pode ser algo tentando trocar de lugar. E, uma vez que você dirige até lá, é você quem vira o passageiro. Faz quase um ano que eu trabalho como motorista de aplicativo. Não é o emprego dos sonhos, mas paga as contas e me permite manter uma certa distância do mundo. Sempre preferi o turno da noite. As ruas ficam mais vazias e o silêncio ajuda a organizar os pensamentos. O problema é que, depois de certo horário, algumas corridas param de fazer sentido. A noite em que tudo aconteceu foi uma quarta-feira. Sem chuva, sem trânsito. Eu já estava quase encerrando, por volta das 2 da manhã, quando surgiu uma solicitação. A nota do passageiro era zerada, nenhuma avaliação anterior, nenhum histórico. A corrida tinha um valor alto, embora a distância marcada fosse pequena. A origem? Um lugar que eu conhecia bem, um hospital psiquiátrico desativado na zona norte da cidade. Aquilo já seria o suficiente para recusar, mas eu hesitei. Durante alguns segundos, minha mão ficou pairando sobre o botão de recusar. O curioso é que o botão não respondia. O aplicativo simplesmente não permitia que eu recusasse a chamada. Quando percebi, já tinha aceitado. A tela apenas piscou, e a rota foi traçada automaticamente. Era um percurso estranho. O mapa não mostrava vias tradicionais. A linha azul serpenteava por ruas que não existiam. Mesmo assim, o GPS insistia em que eu estava no caminho certo. Dirigi até o hospital. Ele havia sido fechado há anos, após denúncias de maus-tratos, negligência médica, desaparecimentos e até mortes nunca explicadas. Diziam que o lugar foi desativado às pressas, e muitos equipamentos ainda estavam lá dentro, enferrujando no tempo. Cheguei ao portão principal. Estava entreaberto, como se alguém o tivesse empurrado recentemente. Parei o carro e esperei. Os faróis iluminavam parcialmente a entrada do hospital, revelando mato alto e algumas janelas quebradas. Por alguns minutos, nada aconteceu. Quase cancelei. Mas então, a porta lateral do hospital se abriu. Alguém saiu dali.
Andava devagar, arrastando os pés. Vestia algo que lembrava uma camisola hospitalar, mas encapuzado por cima. Os passos não faziam barulho, mesmo sobre o cascalho. Quando chegou ao carro, entrou sem dizer uma palavra. Sentei firme, tentando esconder o desconforto. Boa noite, murmurei. Silêncio. Esperei o aplicativo atualizar. Nenhuma informação nova. Nenhum destino definido. Apenas uma frase em letras brancas no topo da tela. O passageiro indicará o caminho. Olhei pelo espelho retrovisor. Era impossível ver o rosto. O capuz e a escuridão cobriam tudo. O estranho apenas ergueu o braço e apontou para frente. Pisei no acelerador. Seguimos por ruas que eu nunca tinha percorrido, mesmo tendo dirigido na cidade inteira. Cada curva parecia nos afastar mais da civilização. A paisagem foi mudando sutilmente. As casas se tornaram galpões, depois ruínas. Os postes deixaram de funcionar. A luz sumiu. Os sons da cidade desapareceram por completo. O passageiro não falou uma única palavra. Mas, por algum motivo, eu sabia exatamente onde virar. Era como se os caminhos surgissem na minha mente antes de aparecerem à frente. Uma memória falsa, implantada. Um déjà vu constante. Conforme nos afastávamos, o rádio do carro ligou sozinho. Estava sintonizado numa estação morta, mas o ruído branco era entrecortado por sussurros. Incompreensíveis no começo, mas aos poucos, começaram a formar frases. Não eram frases ditas em voz alta. Eram pensadas. E eu reconhecia cada uma. Eram minhas próprias vozes, em momentos que eu queria esquecer. Você podia ter evitado. Era só não ter ido naquele dia. Você sabe que, no fundo, queria que acontecesse. Ela morreu por sua causa. Desliguei o rádio, mas o som continuou. Olhei de relance para o passageiro e vi, na sombra onde deveria estar o rosto, surgia algo como um espelho, mas o reflexo era distorcido. Mostrava meu rosto, mas com olhos fundos, pele rachada e a boca costurada com arame. Era como se o passageiro estivesse me devolvendo a imagem de mim mesmo que eu merecia. Tentei frear. O carro não respondeu. Tentei virar o volante. Nada. Estávamos sendo conduzidos, e eu só era o instrumento. Um corpo guiando outro corpo. Em algum momento, sem perceber, estávamos numa estrada de terra. A vegetação ao redor era seca, quase morta. As árvores pareciam dobradas para dentro, como se estivessem se escondendo. E no fim da estrada, havia uma casa. Pequena. Abandonada. Tentei dizer alguma coisa, mas minha voz não saiu. O passageiro então falou, pela primeira vez, num tom rouco, cavernoso, que parecia vir de um lugar longe demais. Você já esteve aqui. A frase me atingiu como uma marreta. Sim, eu já conhecia aquele lugar. Anos antes, foi ali que meu irmão desapareceu. Um sumiço que nunca teve explicação. Estávamos explorando casas antigas com amigos. Ele entrou sozinho naquela cabana e nunca mais saiu. Procuramos, gritamos, a polícia veio, mas nenhum vestígio, nenhum corpo, nenhum rastro. Até hoje, minha família acredita que ele fugiu, mas eu vi quando ele entrou. E eu nunca entrei atrás. A porta da casa se abriu devagar, sozinha. O passageiro saiu do carro, sem fechar a porta. Caminhou até a entrada. E antes de desaparecer dentro da escuridão da casa, falou novamente. Está na hora de trocar os lugares. E sumiu. A tela do aplicativo vibrou. A corrida havia terminado. Mas, no lugar do valor, aparecia uma nova frase. A dívida está parcialmente paga. Você agora é o condutor. No mesmo instante, o GPS se atualizou. Uma nova corrida apareceu. Mesmo esquema. Valor alto. Origem indefinida. Só que agora, o passageiro era eu. Mas eu não pedi a corrida. Não encostei em nada. E o mais assustador, estava vindo em minha direção. Olhei pelo retrovisor. Na escuridão atrás da estrada, havia um segundo carro. Preto. Faróis apagados. Mas eu podia sentir o motor funcionando. O ronco lento. Constante. Se aproximando.
Pisei no acelerador. Voltei por onde vim, tentando refazer a rota. Mas era inútil. As ruas haviam sumido. Estava preso num labirinto que se transformava a cada curva. E a cada esquina, o carro preto aparecia de novo. Ele nunca usava os faróis. Nunca acelerava. Apenas seguia. E eu sabia que, se parasse, ele me alcançaria. Desde aquela noite, nunca mais consegui dormir direito. Porque, todo fim de madrugada, o aplicativo toca sozinho. E uma nova corrida aparece. Sempre com o mesmo destino, aquela casa. Tentei excluir o app. Troquei de celular. Formatei tudo. Não adianta. A próxima corrida sempre chega. E sei que, mais cedo ou mais tarde, serei eu no banco de trás. E alguém, em algum lugar, será o novo motorista. Então, se você dirige à noite, e o aplicativo travar numa corrida de origem estranha, com valor bom demais, e um passageiro calado te apontar o caminho, não aceite. Porque talvez você não esteja levando alguém. Talvez esteja sendo levado. Nunca acreditei em histórias sobrenaturais. Sempre fui prático, pé no chão. Até aquela noite. Sou motorista de aplicativo desde 2017. Durante o dia, trabalho em outra coisa, mas à noite dirijo para complementar a renda. Sempre gostei da sensação de estar sozinho no volante, com a cidade dormindo ao redor. A monotonia das ruas vazias acalma, e o silêncio faz parecer que o mundo parou. Mas naquela noite, tudo mudou. Era uma terça-feira, por volta das 23h45. Eu estava na região central, perto do hospital, quando o app apitou avisando de uma nova corrida. O passageiro não tinha nome, só a palavra urgente como descrição, e o destino estava marcado para uma casa antiga no limite da cidade, num bairro que eu evitava passar. O valor da corrida era alto demais para aquela distância, o que me chamou a atenção. Normalmente, corridas tão curtas não pagam quase nada. Mas aquela estava com preço especial. Aceitei, mesmo com um aperto no peito. Chegando ao local de partida, notei que a rua estava completamente deserta. A iluminação pública estava falhando, lâmpadas apagadas aqui e ali, deixando trechos inteiros na penumbra. Estacionei em frente a uma construção abandonada, com janelas quebradas e a porta parcialmente aberta. Esperei por alguns segundos. Nenhuma resposta. Pensei em cancelar, quando senti um toque no meu ombro. Virei e vi um homem encapuzado, com a face oculta na sombra do capuz, tão pálido que parecia quase translúcido. Não falou nada. Apenas entrou no carro e fechou a porta com um estalo. No aplicativo, o trajeto começou a ser traçado automaticamente, mas era diferente. Nenhuma rota comum aparecia no mapa. Apenas uma linha vermelha que ondulava de forma errática, passando por ruas e vielas que eu não conhecia, até chegar numa região que, pelo que sabia, era um terreno baldio. "Para onde vamos?" perguntei, tentando esconder o nervosismo. Ele não respondeu. Fixou os olhos na janela. Seus dedos começaram a tamborilar no banco, lentamente, numa batida irregular, quase hipnótica. Comecei a dirigir. Conforme avançávamos, a cidade foi desaparecendo. As luzes sumiam atrás da gente. A rádio do carro ligou sozinha, soltando apenas um chiado estático, que logo se misturou a vozes distorcidas, quase como se alguém falasse debaixo d'água. Olhei pelo retrovisor. O passageiro não estava ali. Apenas o banco vazio. Ou melhor, parecia vazio. Um frio gelado percorreu minha espinha. "Ei, está tudo bem?" Tentei chamar sua atenção, mas nenhuma resposta. O app estava congelado na tela inicial, sem permitir que eu cancelasse a corrida ou definisse qualquer destino. A estrada à frente tornou-se uma faixa estreita de asfalto rachado. Árvores mortas se alinhavam dos dois lados, com galhos retorcidos que pareciam dedos negros tentando agarrar o carro. E então ouvi um sussurro. Vinha do banco de trás. Do banco vazio. "Não olhe para trás." Minha mão tremia enquanto eu olhava no retrovisor. No reflexo, uma figura encapuzada, com os olhos brilhando num vermelho opaco, me observava fixamente. Virei o rosto, mas ninguém estava ali. Acelerei. O volante ficou pesado. O carro parecia resistir.
O rádio alternava entre estática e a voz de uma criança dizendo meu nome completo, em tom ameaçador. Tentei desligar o carro. Nada. O motor continuava rugindo, impulsionando o veículo para frente. No painel, a frase apareceu, em letras vermelhas piscantes. Você não pode parar. O GPS mudou. Agora indicava uma direção para fora da cidade, para uma estrada de terra que eu conhecia. Era o caminho do antigo cemitério abandonado, onde ninguém ia há décadas. E o passageiro, finalmente, falou. É para lá que você vai. O tom de voz era horrivelmente baixo, como um eco vindo de um poço sem fundo. O asfalto deu lugar ao barro. A cada metro percorrido, a sensação de opressão aumentava. O carro afundava lentamente, como se estivesse sendo puxado por algo invisível. Parei de tentar controlar. Decidi esperar o que viesse. Foi quando vi as luzes. No fim da estrada, uma fogueira enorme ardia cercada por figuras encapuzadas, em torno de uma mesa com objetos que eu não consegui identificar. Símbolos, ossos, velas negras. O passageiro saiu do carro, virou-se para mim e tirou o capuz. Era eu. Mas um eu morto. Olhos negros fundos, pele pálida, com marcas que pareciam queimaduras pelo corpo. Ele estendeu a mão. Agora é sua vez. Eu queria fugir, mas minhas pernas não respondiam. Então, uma das figuras encapuzadas se aproximou do carro, abriu a porta do passageiro e estendeu uma mão para mim. Sem escolha, eu saí. E quando cruzei aquela fogueira, um frio cortante me envolveu. O mundo escureceu. Quando acordei, estava no banco do motorista, sozinho. O app mostrava a corrida finalizada, com um valor pago muito alto na minha conta. Mas no histórico havia uma mensagem. A próxima corrida já está aguardando. E no mapa, um ponto, minha casa. Desde então, recebo corridas estranhas, sempre depois da meia-noite, com destinos que mudam, mas que me levam para lugares cada vez mais distantes, mais sombrios, mais irreais. Já perdi a conta das noites que fiquei dirigindo por ruas que não existem, falando com passageiros que nunca mostram o rosto. Minha mente está cansada, meu corpo exausto. Mas o aplicativo não para. E eu já não sei se ainda posso recusar. Porque sei que, se não for, alguém vai pegar minha corrida. E dessa vez, pode ser a minha última. Dirigir um carro na madrugada sempre foi algo que me deu uma sensação estranha, mesmo antes de trabalhar como motorista de aplicativo. A cidade parece outra quando as ruas se esvaziam, o silêncio se torna mais pesado e a escuridão cria sombras que brincam com a mente. Mas, honestamente, nada me preparou para a noite que vou contar agora. Trabalho com aplicativos há quase 5 anos. Não é fácil, mas paga as contas e me permite seguir minha vida sem grandes complicações. Gosto de dirigir à noite, porque o trânsito é mais tranquilo e as pessoas falam menos, o que evita problemas. Porém, às vezes, recebo corridas que mexem com algo dentro de mim, não apenas pela localização ou pelo preço, mas pela atmosfera que criam. A noite em que tudo mudou começou exatamente assim. Era um sábado, perto das 2h30 da manhã. Eu estava exausto, contando os minutos para encerrar o turno, quando uma nova solicitação apareceu na tela do meu celular. O valor era estranho, alto demais para uma distância que, pela localização no mapa, parecia curta. O endereço de origem era uma rua de terra batida, próxima à região industrial da cidade, um lugar que, por conta das histórias que ouvia, evitava sempre que possível. Não havia nome nem avaliação para o passageiro, apenas uma mensagem no campo de observações que dizia: "Você vai até o fim". Aquilo me deu arrepios. Mas, naquelas condições, com o bolso apertado, aceitei a corrida. Chegando ao ponto indicado, desliguei os faróis conforme instruído na mensagem. O local era completamente deserto, iluminado apenas pela luz fraca da lua que conseguia atravessar as nuvens. As árvores secas e retorcidas se erguiam dos dois lados da rua como sentinelas silenciosas, e o ar parecia estagnado, carregado de um peso inexplicável. Fiquei esperando, os dedos batendo no volante, o coração acelerado por uma mistura de cansaço e apreensão. E então, a porta do passageiro se abriu lentamente. Não houve barulho de passos. Não vi ninguém se aproximar. Só senti um peso ao meu lado. Quando olhei para o passageiro,
Vi um homem com sobretudo e capuz que escondia todo o rosto, deixando apenas um vazio negro, uma sombra onde deveriam estar os olhos. Para onde vamos? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele não respondeu. Apenas apontou para a frente. Liguei o carro e comecei a dirigir. A cidade que eu conhecia começou a se desfazer atrás de mim. O asfalto deu lugar à terra batida. Postes e placas sumiram, e a rua virou um caminho estreito que serpenteava por uma floresta densa e sombria, onde as árvores pareciam fechar um túnel sobre o carro. O GPS do meu celular travou, a tela ficou preta, exceto por uma linha vermelha que ondulava, mudando o trajeto a cada instante. O rádio ligou sozinho e soltou uma estática densa que logo se transformou em murmúrios distorcidos, quase como uma conversa entre vozes sussurradas. Tentei desligar, mas o botão não respondia. E então, entre as vozes, ouvi meu nome, repetido, uma vez, duas vezes, como um eco distante que parecia vir da minha própria mente. Olhei pelo retrovisor para o passageiro, mas ele não estava mais ali. O banco ao meu lado estava vazio, mas a sensação de que algo invisível me acompanhava era sufocante. Tentei acelerar, mas o carro resistia. A direção ficou pesada, os freios falharam. Era como se o veículo tivesse vontade própria, conduzido por uma força que eu não podia controlar. O caminho se estreitou até se transformar em uma trilha onde apenas eu podia seguir. Árvores retorcidas e galhos secos arranhavam a lataria do carro. O silêncio absoluto foi quebrado por um suspiro que parecia vir do banco de trás, um som úmido e irregular, uma respiração múltipla que me congelou o sangue. Você está quase lá. A voz não saiu da boca de ninguém. Entrou direto na minha cabeça, esmagando meus pensamentos. De repente, o carro parou diante de uma casa antiga e abandonada, coberta de musgo e com janelas quebradas. Um lugar que parecia esquecido no tempo, um segredo enterrado. A porta abriu sozinha, rangendo, convidando. Eu queria fugir, mas minhas mãos não obedeciam. O passageiro reapareceu, tirou o capuz, e diante de mim estava o meu próprio rosto, pálido, vazio, os olhos fundos e sem vida. Ele estendeu a mão e disse: "Agora é a sua vez." Acordei no banco do motorista, sozinho. O carro estava parado no meio da estrada, o celular mostrando a corrida finalizada e uma nova chamada, já para minha casa, com o destino em branco. Desde aquela noite, as chamadas estranhas não cessam. O app liga sozinho no meio da madrugada, com corridas que não podem ser recusadas. Destinos que desaparecem da tela. Passageiros sem rosto, vozes que ecoam dentro da cabeça. E a certeza de que, se eu não aceitar, alguém vai pegar meu lugar. Se você é motorista de aplicativo, cuidado, porque existe uma corrida da qual ninguém retorna. E a estrada, essa corrida, ela nunca termina.